É isso aí, moçada. Estamos ao vivo, eu me ajeitando aqui na cadeira. Estamos ao vivo aí, bora falar do Galo. Vamos falar sobre Júnior Santos. Existe aí a possibilidade dele deixar o Atlético. Tem um vídeo, uma informação sobre isso. Tem uma ótima notícia pro Galo, também pro Cruzeiro, sim, mas pro Galo ali, tem a ver com a Arena MRV, uma ótima notícia, tá? E pro torcedor também, não só pro Galo, mas pro torcedor também. Né? Vamos falar sobre Godoy Cruz, esse jogo pode ser adiado, você vai ver a notícia aí, questões climáticas, o bicho tá pegando, né? O Galo é sofrido demais, né? Não tem jeito. Deixa o like, gente, daqui a pouco meu amigo Bolivar também vai participar aqui, vai chegar com a gente. Curte o vídeo, dá essa moral pra gente, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, já chega se inscrevendo e o like é importante pro YouTube indicar, tá bom? Então já curte aí. Vamos falar então sobre essa notícia aqui, ó. Deixa eu colocar na tela, tá aí na tela agora, ó. Aqui no nosso Instagram, meu amigo Vadson Fernandes postou aí a notícia. Jogo entre Godoy Cruz e Galo pode ser adiado, entenda a situação. A província de Mendoza, na Argentina, está sob alerta. Nesta quinta-feira, o fenômeno climático conhecido como ventos onda atingirá a região com ventos de até 50 km por hora. A cidade de Godoy Cruz, que receberá o jogo do Atlético pelas oitavas de final, deve ser uma das afetadas. A Defesa Civil da Argentina emitiu comunicado sobre as ondas nesta quarta-feira. É esperado que o pico do evento seja no meio da tarde. A Defesa Civil também advertiu que, depois da passagem dos onda, a tendência é de que uma frente fria invada Mendoza. As autoridades recomendaram à população que evite atividades ao ar livre aí, nos horários de maior intensidade. Aí tá falando aqui, ó, o fenômeno começará na pré-cordilheira sul, a partir das 6 horas, Malargue, e pré-cordilheira, às 10 horas. Uma maior intensidade será percebida a partir das 15 horas, podendo afetar a Grande Mendoza e Zona Leste. A velocidade média será de 45 a 50 km por hora, com rajadas superiores. Registrou a nota, né? Fecha aspas. O duelo entre Godoy Cruz e Atlético será disputado a partir das 19 horas no estádio Feliciano Gambart, que é um estádio acanhado e vai ser muita pressão, né? Em caso de rajadas intensas de vento, o andamento da partida pode ser naturalmente influenciado pelas condições climáticas. No jogo de ida, o Atlético contou com gols de Coelho e Hulk para virar sobre o Godoy Cruz por 2-1 na Arena MRV. O Galo poderá até passar de fase com empate na Argentina, até derrota se passar nos pênaltis, né? Como passou aí. E aí, até para ter jogo é sofrido, Mas Bolivar? não deve ter problema não, Beto. Estão prevendo aí igual acima de 50 km por hora e tal. Eu acho que abaixo de 100 km por hora. Aqui em Portugal hoje, por exemplo, ventou demais. Os ventos chegaram por volta de 40 km por hora, né? Essa é uma época do ano aqui em Portugal. Portugal está bem na costa aqui. Lá é mais para o sul aqui de Portugal, em Sagres, né? Foi onde começou a escola de navegação, quando os portugueses começaram a desvendar e descobrir um novo mundo através da navegação, usando justamente o vento, né? Mas hoje teve vento mais ou menos de 40, 45 km por hora. Agora, é aquela rajada mais forte e tal, mas é um pouco mais cedo. Você falando aí do Feliciano Gambart, né, que foi um presidente do Godoy Cruz, emblemático. O estádio ficou mais de 20 anos sem ter jogos importantes ali. A última vez que o Atlético jogou e eliminou o Godoy Cruz foi jogando no estádio maior que eles têm lá em Mendoza, né? O estádio deles, inclusive, é conhecido como El Bodega, Beto, é a garrafa, né? Mas tudo leva a crer que vai ter jogo sim, pela previsão aí, é claro que preocupa, é claro que é uma rajada, se for durante a partida, acaba complicando um pouco, mas o jogo é mais tarde e devemos ter essa partida de volta, que, como muito bem disse, o Atlético ganhou de virada, né? O Coelho empatando, e o Hulk, depois de uma assistência belíssima do Reinier, que estreava naquela oportunidade, para fazer 2-1, placar muito importante. Imagina um jogo duríssimo do Atlético amanhã lá em Mendoza, e não podemos dar mole. Brasil e Argentina, o Atlético entrou com uma rotação muito abaixo na Arena MRV, muito abaixo, foi muito mal no primeiro tempo. Aliás, o Atlético tem oscilado demais, né? Então vamos acreditar aqui o Jorge Nicola, que foi quem trouxe a notícia de que um clube da Turquia, nos últimos dias, nas últimas horas,
chegou até o Júnior Santos, entendam bem, chegou até o Júnior Santos e fez uma proposta para o jogador. Um clube da segunda divisão que subiu agora para a primeira, vai jogar a primeira divisão da Turquia. E o Júnior Santos, seus representantes e demais, optaram em não aceitar a proposta e nem levaram adiante para o Galo. Já expliquei para vocês aqui como é que funciona algumas negociações que às vezes chegam coisas para os atletas e nem sequer chegam ao clube porque já para no atleta. Se o atleta não dá o aceite, não tem por que clube com clube conversar, pelo fato do próprio atleta já ter recusado, então não tem por que chegar no clube. Então já trouxe aqui para vocês, não é todas as negociações que acontecem assim, mas algumas sim, e neste caso aconteceu desta forma. Então, acreditando, consegui confirmar a informação do Nicola, de fato chegou essa proposta para o Júnior Santos, está confirmada a notícia aqui, tá? E vou além, o que eu tenho além do que o Jorge Nicola trouxe. Prestem atenção, a informação que eu tenho, que eu recebi e que eu pude confirmar com mais de 2 fontes é que o nome do Júnior Santos está sendo trabalhado no mercado externo com autorização do Galo. Prestem atenção, mais uma vez, o nome do Júnior Santos está no mercado externo com autorização do Galo para possíveis novas propostas que chegarem e agradarem o jogador ser levado ao Galo para ver se o Galo também agrada e aí sim poder iniciar a negociação. Então, muita calma, a galera que faz os cortes, a galera que compartilha as informações, que sai jogando em grupo de WhatsApp, prestem atenção, não estou falando que o Júnior Santos vai sair, não estou falando que o Galo vai liberar o jogador, o que eu estou falando é que o Galo permitiu aos empresários e representantes colocar o nome do Júnior Santos no mercado para, em uma eventual boa proposta para ele, essa proposta ser avançada e chegar ao Galo e o Galo sentar e ver se é boa para o atleta sair. Então o nome do Júnior Santos está sendo trabalhado no mercado externo. Se vai chegar proposta boa para ele, essa proposta pode avançar para proposta boa para o Galo, isso aí, meu amigo, é o futuro quem vai dizer, não tem como eu falar isso aqui. O que eu tenho de notícia é isso, tá? O Júnior Santos está longe de ser um atleta inegociável, o Júnior Santos está longe de ser um atleta hoje, dentro internamente importante, o Galo não abre mão, muito pelo contrário. Se chegar uma proposta que o Galo considere boa para o Galo vai fazer negócio e deu essa autorização. Agora, meu amigo, na minha opinião, é o mais difícil. A minha opinião, que eu não gosto de ficar fazendo aqui, é ficar opinando no meio de informação. A minha opinião é que eu acho muito difícil. Gente, o Júnior Santos está jogando nada para ele ter vitrine e para ele tá sendo valorizado para chegar alguma coisa boa para ele. Entendeu? Mas tentar não custa nada. Sonhar não custa nada, né? Tá aí, tá no mercado. Estão tentando. Se vai conseguir, meu amigo, só Deus sabe, tá? Mas o que eu posso passar para vocês de momento é isso. O nome do Júnior Santos é um nome hoje que se chegar proposta boa para o Galo vai aceitar e o Galo liberou o seu empresário no mercado externo tentar isso. Eu acho difícil acontecer, mas aí é opinião minha. Eu posso opinar, opinião cada um tem a sua, tudo bem. O que eu não posso é inventar notícia aqui para vocês, o que eu tô passando é que eu tenho. O tempo vai dizer, os empresários dele vão conseguir alguma coisa boa pro Galo e ele sair do Galo e ser vendido, enfim, ou um empréstimo, um passe fixado, um valor alto. Não sei, o tempo é o senhor da razão, o tempo vai dizer, a informação é essa. Toda a torcida para que consigam, com todo respeito, toda a torcida para que consigam. Acho difícil, quase impossível, mas tentar não custa nada. Show? Eu só acho bem difícil, né, Bolivar? Chegar uma proposta aí, vamos ver, às vezes acontece. Mas eu acho muito difícil chegar uma proposta, até porque o Atlético fez algo com relação ao Júnior Santos, que parece que não aprende também, né? Com relação, por exemplo, ao Vargas, que é o salário do Júnior Santos é milionário no Atlético. Milionário. 1 milhão. Primeiro, então, tem que arrumar um clube que vai pagar um salário. Ele não vai sair para receber menos. E o Atlético vai se alguém acertar com o Júnior Santos, não, beleza, aqui tá tudo ok. Eu duvido que alguém vai pagar 8 milhões de dólares pro Atlético. Então o Atlético vai ter que sair no prejuízo. Você vê alguma possibilidade do Júnior Santos receber uma proposta aí? Como é que você vê essa situação dele? Roberto, é aquela história. É um salário altíssimo realmente para o futebol brasileiro,
sobretudo para o Atlético, né? Salvo engano, o Júnior Santos só não recebe mais do que o Hulk, o que é um verdadeiro descalabro, né? É um absurdo, realmente é irrazoável. Mas é aquela história, o futebol árabe tem muito dinheiro, tem muito lastro, né? E está fazendo grandes investimentos. Mal ou bem, a impressão que ficou do Júnior Santos de 2023, mas sobretudo de 2024 com a camisa do Botafogo, artilheiro da Copa Libertadores, e foi com base nessas credenciais e nessas atuações que ele veio por esse valor, né? Então, eu acho, já que ele está sendo autorizado, né, a buscar, através de seus agentes ou não, uma proposta para o futebol externo, quando fala externo, eu acho que a Europa dificilmente, mas para o futebol árabe, né, para os petrodólares, como tem mania de dizer, isso não é tanto assim, né? E não deixa de ser uma credencial forte e importante, campeão da Libertadores e artilheiro da competição, inclusive fazendo gol na final em cima da gente. Né? Vamos Se isso for bem trabalhado, eu já vi muito mais cabeça de bagre vendendo. Ele que fez um desabafo muito... O que você achou? Como é que eu poderia dizer, Beto? Uma meia-verdade, né? Ele falou uma meia-verdade. Meia-verdade. Porque ele reclamou de sequência. Falou que concorda, que acha que a torcida tem razão, sabe que está devendo, mas reclamou da falta de sequência. Agora, é claro que essa falta de sequência veio muito em função das atuações dele. Outros jogadores chegaram e acabaram tendo preferência ali, né, na escalação e no tipo de jogo proposto pelo Cuca. E uma coisa que marcou muito, poucas pessoas se lembram, o Atlético entrou muito pressionado nesse Campeonato Mineiro. Ele com a maior contratação, a maior esperança para o ataque depois da saída do Paulinho, né? Então, ele acabou sendo expulso. O jogo tinha praticamente terminado. O jogo anterior ao clássico da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Acho, salvo engano, no Mineirão, com certeza, mas acho que foi contra o Atlético. E acabou ficando fora do clássico. Então, é aquela história. É em jogos assim que ele tem que mostrar que tem estrela e tem bola, né? E aí depois os jogadores foram chegando, foram mostrando bola, como é o caso do Coelho. O Coelho foi contratado, eu tenho certeza que num primeiro momento era para estar ali, compondo o grupo ali, para eventualmente estar entrando. E foi justamente pela função dele que ele acabou perdendo a posição. Então ele tem meia verdade ali no que ele fala, porque de fato não teve uma sequência, mas muito em função da contusão e dessa suspensão, por exemplo, que eu falei no momento decisivo da competição, do início da temporada. Eu tenho falado uma coisa aqui, Bolivar, não sei se você concorda. Eu acho que o Cuca poderia testar entre aspas, né? Mas colocar o Júnior Santos para jogar, quando ele for entrar, para jogar mais como um 9, como um falso 9. O cara é alto, finaliza bem, ele fez 20 gols ano passado. 20 gols. Tem velocidade, pode fazer um falso 9 ali, né? Não para começar, mas para entrar no segundo tempo. Eu acho que ele, ao invés de colocar ele aberto pela direita, que tá dando agonia, ele tem umas pernas compridas, ele dribla esquisito, e não tá dando certo ele jogar por ali. Quem sabe, então, ele, um jogo ou outro precisando, entra como, já que a gente não tem no elenco, né? Formamos um elenco sem um centroavante, quem sabe ele não começa a jogar ser esse centroavante. Às vezes, do nada, você acha uma posição para ele ali que ele consegue e começa a ser útil, né? Eu não colocaria para ficar jogando aberto pela direita por agora, não. Ele tá entrando ali, tá muito mal, né? O que você acha? Tá muito mal. A bola tem determinadas oportunidades, batido nele e saído, né? A massa do Galo tem chiado e com razão, porque a expectativa era muito grande, até muito em função do que ele apresentou com a camisa do Botafogo e tamanho do investimento que foi feito, né? E de fato, vem muito abaixo. Ele reclama, claro, dessa falta de sequência, fala que já passou por isso na carreira, que vai dar a volta por cima, e ainda bem que pensa dessa forma, ainda bem que parece que ele mostra uma personalidade, né? E quer acertar. Agora, tem algumas oportunidades, quando entrar tem que mostrar. Tem aí o Godoy Cruz amanhã, se entrar, tem o São Paulo, né? Que o Atlético vai muito desfalcado para São Paulo, por Morumbi, diante desse compromisso pelo Campeonato Brasileiro, e, sobretudo, semana que vem, na Copa do Brasil, né? Porque aí é mata-mata contra o Cruzeiro e é a hora que a estrela de um cara tem que brilhar, né? Tem que brilhar. Todos se lembram, por exemplo, do Davinho, né? O Daverson, que
de alguma forma, logo quando chegou no Atlético, já caiu para decisões ali de Libertadores, de Copa do Brasil, mas sobretudo Libertadores, metendo 2 gols no Fluminense ali. É impressionante como é que a estrela do Devinho brilhava, né? Tá lá no Fortaleza. E a turma não tá muito satisfeita com ele não, Beto, porque ele continua com aquela mesma irreverência dele. Eu sempre achei muito divertido, mas a turma não tem muita paciência para ele não, mesmo porque a fase do Fortaleza não dá dando para brincadeira, assim como a nossa também nem tanto, né? Mas fato é que poderia ser uma boa, Beto. Igual você falou, testar ele como um falso 9, fazendo uma função diferente, porque ele caindo pela direita ali, às vezes é muita vontade, muita força. Teve aquele primeiro jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, teve um lance lá que tinha 5 marcadores do Flamengo correndo atrás dele, me lembrou aquele lance do Denilson na Copa do Mundo, né? Que tinham vários marcadores ali, mas claro, é muito pouco, apenas 2 gols, né? Não sei se teve alguma assistência, não me lembro assim de cabeça, e é um investimento muito alto. No Galo são 2 gols, 24 partidas, 2 gols e 2 assistências. 2 assistências partidas assim também, né? 24 partidas, mas tem muitas aí que jogou 15, 20 minutos, né? A minutagem dele não deve ser muito alta, não. Mas só para deixar claro, tá, gente? Não vem com papo de... Aqui não tem nada a ver com política, não. Nossa política é o Galo, tá? Isso. Mas é um vereador, eu acho que ele é vereador, não me lembro também, tão por fora disso, mas o Bruno Engler entrou com uma PL, né, um projeto de lei, que vai beneficiar tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. Dá uma olhada, olha como isso é importante, e vai ser bom pro próprio torcedor. Vamos lá. Vamos falar a verdade? Gourmetizaram o futebol. Os ingressos estão cada vez mais caros e o acesso aos estádios cada vez mais difícil. Nesse contexto, surgiu a Lei 23.772 de 2021, que prevê setores populares e sem cadeiras, como aqui atrás. Mas essa lei tem 2 pontos que podem e devem ser aprimorados. Ela limita os setores populares a 20% da capacidade do estádio e exclui estádios sob concessão. Por isso, eu apresentei o projeto de lei 3.319 de 2025, que corrige essas 2 situações. Primeiro, ele retira essa limitação de 20%, permitindo setores populares ainda maiores, como aqui na Arena MRV. Quando o Atlético quis fazer o setor Intersul, que é aquele lá em cima, sem cadeiras, ele teve que voltar com as cadeiras do setor Brama Sul, para não exceder 20% da capacidade do estádio. Caso a lei seja aprovada, o clube fica autorizado a fazer o setor sul inteiro popular, sem essa restrição. E retirando a exclusão de estádios sob concessão, como é o caso aqui do Mineirão. Ou seja, se a lei for aprovada, a gente pode começar a construir um caminho para a volta de setores populares no Gigante da Pampulha, como um amarelo sem cadeiras, que é desejo da torcida do Cruzeiro, ou laranja sem cadeiras, por exemplo. Isso, é claro, eu estou dando como exemplo os grandes estádios aqui da capital, mas a lei vale para todo o estado, dando mais autonomia aos clubes e gestores de estádios, e possibilitando mais setores populares com ingressos mais baratos. Se você apoia essa lei, compartilhe esse vídeo com a hashtag Arquibancada Raiz para que possamos aprovar esse PL e possibilitar ingressos mais baratos nos estádios de Minas Gerais. E aí, tem atualização, a notícia aqui, ó, esse perfil aqui, o Conexão Cruzeiro postou. Informação: nesta quarta, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o projeto de lei que autoriza a retirada das cadeiras do setor amarelo inferior do Mineirão. O governador Romeu Zema tem até 15 dias para analisar e sancionar o projeto. Se não tomar nenhuma ação dentro desse prazo, a PL retorna para a LMG e é sancionada pelo presidente da casa. E aí tem um áudio aqui, ó, que o Bruno Engler mandou para a gente. Deixa eu só pegar aqui, pronto. Ele falando justamente sobre essa questão aí, ó. Vamos ouvir aqui, vamos lá. Hoje, meu projeto de lei que trata dos setores populares nos estádios foi aprovado em segundo turno na Assembleia. Ou seja, fica faltando apenas a sanção do governador para que se torne lei. O meu projeto ele vem para ampliar as possibilidades de setores populares sem cadeiras em Minas Gerais. Ele altera a lei de 2021, que já regulamenta esse tema, e retira 2 restrições. A lei vigente hoje, que é de 2021, ela prevê uma limitação de 20% da capacidade do estádio para os setores populares, sem cadeiras. A gente retira essa limitação. Então o clube pode fazer quantos por cento ele quiser sem cadeiras. E aí eu dou o exemplo da Arena MRV. Quando o Galo quis fazer o setor Intersul, que é o setor superior atrás do gol sem cadeiras, teve que voltar com as cadeiras do setor Brama Sul, para não exceder 20% da capacidade do estádio. Agora, se o governador sancionar esse projeto, fica sem essa limitação. Então, se o Galo quiser fazer, por exemplo, o setor sul inteiro
populares sem cadeiras, fica autorizado. E uma outra limitação que a lei atual traz, que a gente está mudando, é que ela proíbe estádios sob o regime de concessão de terem setores sem cadeiras, que é o caso do Mineirão. Então, caso o governador sancione esse projeto de lei que nós aprovamos hoje, fica autorizado a ter também no Mineirão setores sem cadeiras. Aí vai ser uma construção junto à Minas Arena para que a gente possa ter ali atrás dos gols, a torcida do Cruzeiro, por exemplo, deseja um amarelo sem cadeiras para que a gente possa voltar a ter setores populares no Mineirão. Pô, me parece algo muito positivo. Vai ser, obviamente, para a torcida do Cruzeiro, né? Mas para o Atlético também, para a Arena MRV, você vai poder tirar aquelas cadeiras todas ali daquele setor e ter um grande setor popular ali, né? Vai beneficiar o torcedor atleticano também. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, nem deixar aquele like para ajudar o canal. Peço aqui também, quem não é inscrito, que se inscreva no canal e ative as notificações, para toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês não ficar por fora de tudo que nós passamos aqui do Galo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.